Olá a todos, Carlos Borges aqui para o Old Way Cast, o meu canal, mais um Old Way News. Hoje vamos ler uma reportagem da Revista Oeste. Não existem crianças de colo trans. A Revista Oeste, de 23 de maio de 2025. Esse artigo é da Joanna Williams, da Spiked. Na semana dessa revista Spiked, sempre tem um colunista que coloca uma matéria aqui na Revista Oeste. Revista Oeste, Joanna Williams, da Spiked. Revista Oeste, a edição 270. Revista Oeste, edição 270. Não existem crianças de colo trans. Joanna Williams, da Spiked. O NHS continua colocando os delírios de ativistas trans acima do bem-estar das crianças. O que será necessário para acabar com a mentira da criança transgênero? A instituição beneficente para as crianças Mermaids, disseminadora, Mermaids, sereias, né, em inglês, disseminadora de tantos mitos sobre a questão trans, há muito tempo caiu em desgraça. A imperícia da Clínica de Identidade de Gênero Tavistock do Sistema Nacional de Saúde, NHS na sigla em inglês britânico, foi exposta e o centro fechado. O relatório CAS, eu falei sobre o relatório CAS aí em alguns vídeos para trás, o relatório que fala que os bloqueadores de puberdade, que são remédios de castração, fazem mal. O relatório CAS revelou que os bloqueadores de puberdade, parênteses meu, remédio para castração química, representam riscos muito consideráveis para as crianças, o que levou a uma proibição indefinida. E ainda houve a recente decisão das mulheres, ainda houve a recente decisão da Suprema Corte do Reino Unido de que homens não são mulheres. Sim, a Suprema Corte precisou alegar o óbvio. No entanto, por incrível que pareça, apesar de todos esses acontecimentos, algumas semanas atrás foi descoberto que bebês e crianças de colo que acreditam que são transgêneros ainda estão recebendo tratamento de gêneros no NHS, no Sistema de Saúde Público da Inglaterra, crianças pequenininhas. Depois que o relatório CAS foi publicado, em abril do ano passado, o NHS Inglaterra elaborou um guia com orientações impedindo que as crianças com menos de 7 anos de idade fossem encaminhadas para clínicas especializadas em gênero. Mas parece que a medida sensata foi derrubada depois que ativistas trans responderam a uma consulta sobre essa orientação. O NHS agora diz que a abolição dos limites de idade está de acordo com a recomendação do relatório CAS de oferecer apoio e orientação às famílias de crianças transgêneros. De acordo com os dados vistos pelo Telegraph, até 10 crianças em idade pré-escolar estão sendo tratadas neste momento, tomando remédio de castração química. E 157 crianças com menos de 9 anos, com 9 anos ou menos, foram encaminhadas aos serviços de gênero. Os números são pequenos e os defensores do NHS vão argumentar que é bom que as famílias estejam recebendo ajuda e aconselhamento, mas nenhuma criança nasce no corpo errado. Nenhum único bebê menino é, na verdade, uma menina. E como não existem crianças transgêneros, não deveria haver a necessidade de encaminhamento médico. Alguns pais
podem precisar de garantias de que é perfeitamente normal as meninas brincarem com caminhões e os meninos dançarem com fantasias de princesa. Mas, como o projeto de orientação do NHS reconhece, isso não costuma ser indicativo de incongruência de gênero. Uma conversa de 5 minutos pode ser apropriada, talvez, mas não uma sessão prolongada de aconselhamento. Além disso, nenhuma criança chega sozinha à conclusão de que é transgênero. Os bebês não carecem apenas de vocabulário, mas também não fazem ideia de que as pessoas possam ter uma noção mística de identidade de gênero. As crianças pensam na possibilidade de serem trans somente quando professores, pais ou ativistas online espalham essas ideias ridículas. É por isso que precisamos nos preocupar com o fato de o NHS oferecer sessões de aconselhamento de gênero a elas. Uma criança incentivada a pensar que está no corpo errado provavelmente terá suas ilusões confirmadas ao ser levada a examinar sua identidade de gênero e ser tratada de forma diferente das outras crianças. Até mesmo o fato de um pequeno número de crianças pequenas estar recebendo tratamento para disforia de gênero revela a influência contínua e perniciosa dos ativistas trans no NHS e o enraizamento da ideologia de gênero dentro da organização. A prova dessa captura institucional é fornecida pelos membros da Associação Médica Britânica, muitos deles tendo classificado a decisão da Suprema Corte sobre sexo como biologicamente absurda e cientificamente analfabeta. Médicos do demônio, parêntese, palavras minhas. O retrocesso do tratamento para crianças trans após o relatório Cass foi, na verdade, uma cortina de fumaça. A clínica Tavistock fechou, mas em seu lugar surgiram novos centros regionais que ofereciam serviços de gênero para as crianças. Apenas 3 meses depois que os bloqueadores de puberdade foram proibidos indefinidamente em todo o Reino Unido. No ano passado, foi anunciado um ensaio clínico de 10,7 milhões de libras que disponibilizou os medicamentos para crianças como parte de um experimento. Crianças não são cobaias e mudar de gênero não é como comprar uma roupa nova para elas. Encaminhar crianças na direção da identidade trans, seja por meio de transição social, mudança de nome, pronomes e roupas para o sexo oposto, aconselhamento, seja por meio do uso de medicação, tem consequências graves. Isso pode significar cirurgias, infertilidade e necessidade de reposição hormonal pela vida toda. Infelizmente, as clínicas de gênero do NHS parecem ser o último lugar onde as crianças serão advertidas contra esses perigos. Precisamos ir além e mudar não apenas a lei, mas também as práticas culturais que apresentam às crianças a ideia de que elas podem ser transgênero. Crianças pequenas não precisam de aconselhamento sobre gênero, elas só precisam ouvir não. Elas não nasceram no corpo errado. Mas sejamos honestos, não são as crianças que estão se encaminhando sozinhas para o NHS, são os pais. Não deveríamos nos surpreender, afinal, as mães e os pais ouvem que as crianças nascem sem sexo e reconhecem sua identidade de gênero, entre aspas, assim que respiram pela primeira vez. Disseram a eles que não há mal nenhum em afirmar a identidade de uma criança. Pais e mães foram levados até a sentir culpa
pelo fato de uma criança trans correr o risco de suicídio e foram informados de que é melhor ter uma filha viva do que um filho morto. Portanto, não é de se admirar que alguns agora acreditem erroneamente que apoiar filhos confusos significa procurar aconselhamento de gênero e até mesmo incentivá-los a fazer a transição. Claramente, também existem alguns adultos que estão empenhados em usar as crianças como bandeiras ambulantes do orgulho progressista. Para acabar com a mentira das crianças trans, o NHS precisa parar de ceder aos ideólogos de gênero e dizer não aos pais progressistas. Ao mesmo tempo, as mães e os pais precisam dizer aos filhos que eles não nasceram no corpo errado e que são perfeitos como são. Joanna Williams é colunista da Spiked e autora de How We Won. Ela é pesquisadora visitante do Matthias Corvinus Collegium de Budapeste. A revista Oeste, edição 270, Carlos Borges, Old Way Cast, na antiga estrada, a moda antiga.